Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo, irei falar sobre a imagem que Deus ama e a imagem que Deus odeia. Como vocês já estão vendo aí no início do vídeo, a imagem que Deus ama sou eu e você. E antes de continuar falando sobre isso, irei expressar em alguns versículos bíblicos o amor de Deus por essa imagem. João, capítulo 15, versículo 13, nos diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, vejo como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Todos quanto o receberam, deu-lhe poder de ser chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Embora, desde os tempos antigos, bíblicos, até a atualidade, o ser humano tem se mostrado claramente rebelde, tem se afastado de Deus e cometido grandes pecados. O Senhor nunca assim afastou da humanidade. Ele foi capaz de enviar seu próprio Filho para a terra e permitiu que ele fosse crucificado para cada um de nós, por cada um de nós, e tivéssemos a oportunidade de se arrepender e ser perdoado. E foi assim que Deus mostrou para nós o seu amor incondicional. Essa foi a sua prova de amor, que também é falado em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna por intermédio dele. Somos imagem e semelhança do Senhor. Somos amigos e filhos do Senhor, se nós o aceitarmos e sermos obedientes à sua palavra. Mas muito pode dizer: é muito difícil servir o Senhor. Quando você ama de verdade, não é difícil você deixar de lado aquilo que só te prejudicava, que é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 João, capítulo 5, versículo 3, diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deus deixou seu mandamento para nos orientar, nos corrigir, nos exortar e consolar. O amor de Deus pode ser sentido em cada um de nós. O teu amor, Deus, é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. É falado em um salmo. Deus nos amou primeiro. Deus nos criou com tanto carinho e amor, como eu disse, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas com a queda, essa imagem foi deturpada pelo pecado, ofuscada pelas iniquidades, e somente quando nos achegamos a Deus por intermédio de Cristo Jesus, temos novamente comunhão com Ele, pelo Santo Espírito. Agora, a imagem que Deus odeia e a abominação para Ele são as imagens de escultura e de fundição, o qual o ser humano faz com a sua própria mão. Então, essas imagens aí que o ser humano faz, pela própria vontade dele, não pela vontade de Deus. Vejamos a opinião de Deus sobre elas, sobre as imagens de escultura. Não é a minha opinião, mas é a opinião de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, os ídolos não são Deus, são criados pelo ser humano. Em 1 João capítulo 5, versículo 21, o apóstolo nos orienta: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 6, Deus diz para não fazermos imagem alguma do que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, não se curvará a ela, não se prostrará a ela, não a servirá. No Salmo 115, o versículo 4 e 8, nos diz: os ídolos são prata e ouro, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm ouvido, mas não ouvem, têm narizes, mas não cheiram, têm mão, mas não apalpam. Se torna semelhante a ele aqueles que nele confiam. Ou seja, você fica cego, surdo, mudo, paralítico espiritualmente. Eles impedem você de ver as grandezas de Deus e de viver o verdadeiro propósito que Deus estabeleceu para você. Em Jeremias capítulo 10, versículo 5, diz que os ídolos não fazem nem bem nem mal. Mas então, como ele pode atrapalhar eu em algo?
se ele não faz nem bem e nem mal. Mas o que atrapalha é o que está por trás dos ídolos, os espíritos imundos. Eles que cegam os entendimentos dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não venha resplandecer em vossas vidas, como fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 ao 22. O apóstolo, orientado por Deus, o apóstolo Paulo, pelo Santo Espírito de Deus, diz para a gente fugir dos ídolos e das suas mesas, porque aquilo que os gentios sacrificam aos demônios. Deus diz em Deuteronômio 27:15, palavra difícil, né, irmãos? Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação, Senhor, obra de mão do artifício, e esconder, e o povo com ato de obediência dirá amém. Existem inúmeros textos como Isaías 40, do 18 ao 20, Levítico capítulo 26, versículo 1, Jeremias capítulo 10, do 3 a 5, Jeremias 10, 14 e versículo 15, Abacuque capítulo 2, do 18 ao 20, Miqueias capítulo 5, versículo 3, Atos capítulo 17, do 29 ao 30. Para Deus os ídolos são mentira, engano e abominação. Ele fará em pedaços todas essas imagens, o qual o ser humano fez ignorantemente. Deus diz para você se arrepender-se da sua idolatria. É pecado. Você não herdará o reino dos céus, vivendo no meio delas, como é falado em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante. Para a gente não andar nas obras da carne, mas sim nas obras do Santo Espírito de Deus. Eu amo você, não o seu pecado. Estou sempre pronto para te perdoar. Palavra do Senhor. O que fazer agora? Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Sai das trevas, do pecado e da idolatria e peça para Ele fazer morada em sua vida, porque somos geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhe para o autor e consumador da vossa fé, Cristo Jesus. Como eu vou olhar para Ele se eu não consigo vê-lo? Simples, olhe para a sua palavra, você conhecerá cada vez mais. Essas imagens que falam sobre Jesus, uma hora ele está com os olhos castanhos, outra hora está com os olhos azuis, outra hora está com os olhos verdes, essas imagens que eles fazem aí de artifício, uma hora Jesus está carregando uma cruz, às vezes você está pendurado lá numa cruz, aquilo lá não é Jesus. Jesus já veio como neném, nasceu, cresceu, morreu por amor a nós e ressuscitou. Agora só está esperando o momento certo de voltar para buscar sua amada igreja. Jesus não está mais na cruz, não está mais no sepulcro, a cruz está vazia, ele vive. E esses das imagens que é colocada aí não é Jesus. Você quer saber quem é Jesus de verdade? Você quer conhecer quem é Jesus de verdade? Você não irá conhecer Jesus olhando para uma imagem feita por mãos humanas, dizendo que é Jesus. Você só vai conhecer Jesus Cristo olhando para a sua palavra, para os evangelhos e para os feitos que Cristo Jesus fez pelas mãos dos apóstolos. Deus fazia milagres extraordinários pela mão do apóstolo Paulo. Não era Paulo que fazia os milagres, mas era Deus por intermédio do nome de Jesus. Glória a Deus. E ele ia pregando o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado seria salvo. Essa é a mensagem. Cristo Jesus salva, liberta e leva um homem para morar no céu. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você é a imagem que Deus ama. E as outras imagens feitas por mãos humanas, para Deus é idolatria, é pecado, é abominação. Rejeite isso, em nome de Jesus. E viva cada vez mais para Deus em nome de Cristo Jesus. Querido Deus, abençoe sua vida, a vida da família de cada um dos meus irmãos, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser com eles a cada momento, a cada instante, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever, no meu canal, em nome de Jesus. Deus quer falar com alguém
através dessa palavra. Então seja, né, uma pessoa, né, que contribua para o reino dos céus. Que Deus possa te abençoar em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.